Oi, Cíntia, tudo bem com você? Alguém pode confirmar se vocês estão ouvindo? Quanto tempo, né? Muito tempo. Tá. É, tá sendo uma experiência assim, pela primeira vez, né? A gente vai poder fazer uns testes aqui e a nossa convidada também é uma pessoa muito especial. A Josele, ela tem uma história incrível com. Ah, é? Já? Ué, boas notícias, né? Isso é muito bom. Ai, ai, que bom, gente. Bom, inicialmente eu quero agradecer, né, a presença de vocês aqui, né? É muito bom ter pessoas com a gente, assim, mesmo tão distante, e as pessoas querendo se aproximar, né? Olha aí, a nossa convidada acabou de chegar, a Josele. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Oi, Bia. Oi, Josélia, eu estava aqui agora há pouco falando sobre você com as meninas, batendo um papo aqui, explicando para elas que é a primeira vez que a gente vai fazer essa live e depois teremos outras, né? Mas que você é uma pessoa assim muito especial, né? Você tem uma história Obrigada. de vida, não, você tem uma história de vida que emociona muitas pessoas e eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de estar compartilhando uma trajetória, né, da sua vida, vai fazer parte da sua história, da minha história, da história de todo mundo que está aqui hoje, podendo te ouvir, né, porque na verdade o que nós mais queremos é te ouvir, né? E muito obrigada, né? Assim, gratidão imensa por você ter aceitado o convite. Nós não caminhamos sozinhas, a gente sempre caminha de mão dada com alguém nessa vida, né, não? Então, eu só quero te pedir permissão para poder fazer uma breve apresentação, uma coisa muito simples e te dou a palavra, pode ser? Claro, claro, e assim, também estou super feliz de poder estar, né, com esse momento também com você, falando da síndrome de Edward, e assim, manda bala na sua apresentação que depois eu vou e falo. Não, é muito simples. Gente, meu nome é Bianca, né? Eu sou daqui de Goiânia mesmo, eu sou pedagoga, tenho créditos conclusos numa pós-graduação em psicopedagogia. Atualmente sou pré-candidata a vereadora aqui em Goiânia. Então, já estou abraçando essa causa, né, da síndrome de Edwards com muito amor mesmo, para a gente poder tentar conquistar alguns avanços aqui dentro da cidade de Goiânia, né? E particularmente eu conheci a Josele numa oportunidade, né, de muita festa no Forró Pé de Serra. Nós nos conhecemos através desse momento nordestino, super alegre, né? E pudemos compartilhar muitas noites alegres juntas, né? Muitos aniversários, muitas pessoas conhecidas, né? Muitas amizades. Foi lá que nós conhecemos, firmamos uma boa amizade. Isso já deve ter mais ou menos o quê, José? Uns 8 anos, 10 anos? Nossa, de 8 a 10 anos já, Bia, que a gente De se 8 a conhece. 10 anos. De 8 Tempo a 10 passa, minha anos. amiga. Muito, né? Então, de lá para cá, cada um construiu a sua história, né? E hoje a Joselle está aqui com a gente para compartilhar uma experiência de vida, né? E agregar na nossa vida também outros valores. Tá certo com vocês, Joselle, Clara e a Síndrome de Edwards. Muito obrigada, viu, gente?
Bem, mais uma vez, obrigada pelo convite. Assim, eu até brinquei com os meus amigos, né? Assim, é a minha primeira live, eu nunca Uhum. participei de nenhum evento, sempre fui muito tímida para poder falar é, sobre minha vida, na verdade. Mas realmente eu acho super importante a gente falar da síndrome de Edward. Existe uma necessidade grande de estudos, de conhecimento, existe uma tá latejante, sabe, essa necessidade. Muitas mães precisam de informações, muitos médicos precisam de informações, e a gente está tentando aos pouquinhos levar isso para as pessoas. Existe no país alguns grupos que auxiliam mães que têm crianças especiais, e particularmente existe um grupo que foi o que me ajudou bastante desde que eu soube da síndrome da Clara, que é o grupo tem no Facebook que chama Síndrome do Amor. A história dele é bem bacana, porque assim, foi no momento que eu estava totalmente desesperada, não sabia o que fazer, para quem que eu devia recorrer para poder ter informações sobre a síndrome da Clara. E aí eu achei esse grupo. Foi super bem recebida, né? Na live agora tem duas pessoas que fazem parte dele, a Marília e a Rita. Elas são as gestoras desse grupo no Brasil, e elas acolheram não só a mim, como acolhem várias mães todos os dias. A gente chega sem saber de nada, tudo que a gente ouve sobre a síndrome é extremamente triste, então se a gente não tem um apoio, a gente não encontra alguém que está ali para estender a mão da gente, para a gente, é bem difícil. Eu tive essa sorte. Né? Então, hoje esse grupo, ele luta no Brasil inteiro, como você falou que você vai abraçar essa causa aqui em Goiânia também. Já Para o abracei. Bacana. Já Para o abracei. reconhecimento da síndrome, para mais estudos, né? Para mais apoio. Então, assim, é literalmente começar uma conscientização do que é a síndrome de Edward. Ô, Josele, me conta, assim, me conta como que tudo aconteceu. Conta pra gente aqui como que tudo aconteceu. Eu lembro que a gente estava num período, assim, de uma vida bem despreocupada, né, de criança, de maternidade, viajando, né, para os festivais de forró pé de serra, enfim, a gente estava numa outra, principalmente você, né? A gente estava numa outra, um outro contato com as pessoas, um outro nível de convivência. Como que foi quando tudo aconteceu, quando você soube que você estava grávida da Clara? Como que foi tudo isso? Assim, a sua descoberta, a sua aceitação, as suas dúvidas, angústias, aqueles momentos assim, gente, o que, que eu vou fazer agora? Conta pra gente, assim, como que você ficou, quais foram os sentimentos? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bem, primeiro a surpresa de engravidar, né? Eu engravidei, eu já estava com mais de 40 anos, não pensava nunca em ter filhos novamente. Eu tenho duas filhas adolescentes. Hoje uma tem 21, a outra tem 23 anos, né? Lindas, E muito lindas, por lindas, sinal, lógico, lindas, maravilhosas. como você, Lógico, lógico. maravilhosas. Obrigada. E aí eu imaginava que estava tudo tranquilo, que era só cuidar da minha carreira, do meu trabalho, e que eu não ia me preocupar mais com isso. De repente veio a Clara. E aí veio aquele susto, gente, tô grávida, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu imaginei foi como é que eu ia fazer com a Clara pequena, para eu trabalhar, para ela ir para a escolinha, quem é que ia ficar com ela? Jamais imaginaria uma síndrome, né? Tanto que a gravidez foi super tranquila, eu trabalhei até o último dia da gravidez, foi no dia 26 de fevereiro de 2015. Eu trabalhei até meio-dia, porque eu tinha ultrassonografia às 2 horas da tarde. E até então não tinha se detectado nada em exame nenhum, nem na morfológica tinha aparecido nada. E eu fui para a ultrassonografia tranquila. Chegando lá, o médico percebeu que a Clara, que não estava passando alimento para a Clara. E aí teve necessidade de fazer um parto de emergência. Ele ligou para minha médica, que eles se conheciam. Minha médica disse assim: meu bem, vai em sua casa, pega suas coisas e vem para o hospital. Eu falei assim: mas o que está acontecendo? Ela: não, fica tranquila, vai dar tudo certo, vem para o hospital que eu estou te esperando.
E aí, a minha ficha não caiu muito, foi um dia muito chuvoso em Goiânia, tudo alagado. Eu vim em casa, tomei banho, arrumei as coisas da Clara e fui para o hospital. Cheguei lá, tá todo mundo me esperando. E só na hora do que ela nasceu, né, que detectou-se que ela tinha síndrome. E nessa hora, meu mundo, eu fiquei meio aérea, porque eu vi a pediatra falando que a criança tinha uma síndrome, mas que não sabia exatamente qual era, não me falaram o nome na hora. A Andréa tá falando aqui que no caso dela descobriu na gestação, eu não descobri, Andréa, nada. E aí, daí começou toda a mudança na minha vida. A Clara já foi no dia seguinte para uma UTI, porque a maternidade que ela nasceu não tinha UTI, ela foi pro dia seguinte para uma UTI. O exame que detecta a síndrome é um cariótipo, é um exame genético, ele levou quase 70 dias para ficar pronto, porque levou a primeira amostra de sangue, não foi o suficiente, eles entraram com a segunda amostra, mas nesse meio tempo, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver o que um ou outro médico ou enfermeiro falava dentro da UTI. Aí pegava os detalhezinhos, orelhinha baixa, palato profundo, pezinho em formato de ferradura. E saí na internet, no pai Google, né, procurando tudo quanto é síndrome que pudesse existir. Aí achei a síndrome de Edward. Eu achei a mais parecida, existem outras com características semelhantes. Cheguei no hospital, conversei com a médica, e a primeira reação dela foi: quem te contou? Quem falou isso com você? Eu falei: não, ninguém falou. E a partir desse momento, assim, na hora que eu descobri, eu chorei muito. Acho que foi a hora que eu mais chorei, que eu li tudo que tem na literatura médica sobre a síndrome, foi muito ruim. Por isso essa necessidade até de esclarecimento. E aí, com o tempo, eu consegui ir aprendendo, consegui ir me centrando. Eu tive tempo para isso. A Clara ficou 5 meses e 20 dias internada. Desses 5 meses e 20 dias, 5 meses e 10 dias dentro da UTI. Então, nesse período, eu tive que aprender a cuidar da Clara, a fazer os curativos, a aspirar. Então, assim, eu fui me preparando para o que seria a minha nova vida, né? Finalmente ela veio para casa, ela fez uma tráqueo e uma gastro, e com isso ela conseguiu sair do oxigênio, porque até então ela estava entubada no hospital esse tempo todo, então com as cirurgias ela conseguiu ter uma qualidade de vida melhor e vir para casa. Coincidiu justamente com o final do meu período de férias e licença maternidade, a Deus foi perfeito até nisso. E aí a gente começou a se adaptar. Home care, mudança, minha privacidade desde então acabou. Não existe mais privacidade em minha casa. Assim, eu tenho uma equipe que cuida da Clara, são os meus anjos. Eu tenho 4 técnicas de enfermagem que revezam um plantão de 12 horas. Tenho a fono dela que acabou de entrar aí, a Lu, que é um anjo também, a Clara é apaixonada nela. Seja muito bem-vinda. Tem a físio, nutricionista. Isso a equipe multi que atende a Clara dentro de casa, né? Então, eu tive que me adaptar a toda essa situação. E a partir do momento, acho que a única vez que eu chorei muito realmente foi quando eu descobri o que ela tinha. Mas depois disso eu falei: beleza, mandou para mim, é minha, então vamos cuidar, né? E eu acredito muito que nada nessa vida é por acaso. Quando Deus faz as coisas, ele tem uma missão para cada um de nós. Ele sabe exatamente quem aguenta, quem precisa carregar aquela situação. Eu não vou dizer fardo, porque para mim não é um fardo. Eu brinco com as minhas mais velhas, sabe? Eu digo para as mais velhas que elas me dão mais trabalho do que a Clara. Porque a Clara eu sei onde está. A Clara tá quietinha, tá deitada no quarto, tá brincando, tem alguém olhando ela. Mas as minhas mais velhas já estão soltas, né? Uhum. A Délia e a Clara tem 5 anos, ela fez em fevereiro, dia 26, 5 aninhos. Eu ia trazê-la, eu vou trazê-la para vocês verem um pouquinho. Eu entrei atrasada na live porque eu fui dar uma olhadinha nela e eu falei: ai meu Deus, tenho que voltar. Aí corri para entrar aqui. José, gente, se quiserem fazer alguma pergunta também. A gente vai vendo as perguntas aqui do pessoal. O que você quiser já ver e responder, fica à vontade, porque é você quem tem as respostas.
né? Eu não tenho Obrigada. essa vivência, é você quem tem essa bagagem, é você quem tem essa riqueza, é você quem tem a resposta. Então fica assim, com a total liberdade para poder ir comentando e dando as respostas de acordo com o que você também sentir que está ao seu alcance responder, né? Me fala uma coisa, aquele momento que a Clara te sorriu, sorriu para você a primeira vez. As crianças, elas são assim, reluzentes, independente da síndrome que elas têm. Elas são capazes de, até no primeiro, segundo, terceiro dia de nascimento, sorrir para a gente, né? Então, conta como é que foi esse momento, aquele momento que a Clara sorriu e que você sentiu, gente, Eu aquele quase amor chorando, eu te quase chorei aqui agora. preencheu. Não, Olha, aquele encheu d'água. amor. Ó, eu também sou mãe, né? E tem muitas mães assistindo a gente. Então, a gente sabe que isso acontece, José. Aquele momento que você sentiu que é, toda aquela sensação de impotência sua foi embora, sabe? Jace, De repente, tem que segurar, Jace, pra falar de amor, que eu choro. Mas de vamos lá. repente, de repente você vê uma situação assim tão grande na sua frente, na sua vida, e naquele momento, naquele pequeno momento, naquele olhar, naquele gesto, qual foi o gesto da Clara, ou se foi um sorriso, o que que a Clara fez que te preencheu assim, de, de, de dentro para fora, e você se tornou aquela mulher maravilha, eu dou conta, nós vamos juntas, e aquela força. Como é que foi? Eu vou responder, mas ela chegou aqui, deixa eu mostrar ela para vocês um pouquinho, porque algumas pessoas tinham me perguntado se eu ia mostrar a Clara. Fica à vontade, fica à vontade. Eu tô de... Não pode meter o dedo, não. Oi, Olha Clara. ali. Olha. Oi, Clara. Seja muito Amor. bem-vinda, Clara. Seja Gente, muito você tá vendo? bem-vinda, Clara. É com você, Gratidão, meu viu? amor. É com Gratidão, você, querida coisa linda. alma. Gratidão, viu? Um beijo, Clara. Um beijo. Ela tá se jogando para trás aqui. Vou botar. Bia, foi muito assim. As pessoas acham assim, não, é coisa de mãe, não é tão assim, não tem essa ligação toda, essas crianças não entendem, isso não existe. Uhum, uhum. Quando a Clara estava na UTI ainda, ela ficou um tempo junto com as outras crianças, e quando a criança está muito tempo na UTI, no caso dela quase 2 meses já lá, eles transferem ela para o isolamento. Então, quando ela foi para o isolamento, a gente tinha um tempo, né? No hospital que ela ficava, os pais só podiam ficar 15 minutos com as crianças. E as técnicas já me conheciam tanto, já tipo assim, me ajudavam tanto, que às vezes eu passava a tarde com a Clara nessa parte do isolamento da UTI. E ela, mesmo pequenininha, eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era mexer nos pés, que ela ficava na incubadora, eu conseguia colocar, eu ficava mexendo nos pezinhos dela. Quando eu mexia no pezinho dela, eu começava a cantar para ela, que eu sou extremamente desafinada, eu não vou arriscar fazer isso aqui agora, mas assim, eu cantava para ela, parecia que ela sabia que era eu, sabe? E as meninas na UTI comentavam que quando tinha alguma intercorrência, quando eu demorava de chegar, por algum motivo, porque assim, eu nunca atrasei. Os 5 meses que a Clara ficou na UTI, todos os dias eu estava na porta para ver minha filha. Eu só não vi a Clara alguma vez ou outra, porque quando tem intercorrência na UTI, falece alguma criança ou tem uma situação grave, eles travam a entrada dos pais para visita. Sim. Mas aí eu chegava lá, brincava com ela, ela sorria, pequenininha, e ela fazia altas artes, assim, ela com 2 mesezinhos, ou seja, você supostamente uma criança que não consegue segurar direito, tem a mãozinha tortinha e tal, ela estubava. E aí eu chegava, enfim, a médica brincava comigo, Josélia, a Clara estubou de novo. Deixei ela no CPAP, que o CPAP é a respiração pelo narizinho, que é mais leve do que o entubamento, né? A intubação, aliás. E aí a Clara lá aprontando no berço. Então, desde essa época eu já sabia desse vínculo entre a gente. Quando ela veio para casa, que aí eu podia estar com ela mais tempo, né, que eu conseguia ter ela mais perto de mim, que eu podia pegar, cheirar. Porque na UTI você acaba tendo umas restrições de toque, porque a criança está cheia de
de fio, tá entubado, então você não pode mexer tanto. A coisa mais gostosa do mundo foi o dia que eu pude pegar minha filha no colo inteira, sabe? Sim, sim. E aí, quando veio para casa, ela olhava para mim, desde pequenininha, eu tenho uma foto que uma das minhas filhas fez para mim, um pingentezinho na pulseira. A Clara devia estar com o quê? Uns 6 meses, mais ou menos. Eu cheguei brincando com ela, ela olhava para mim assim, ria, com a coisa mais gostosa do mundo. E hoje, apesar dela não falar com a boca, né, não conversar, quem olha para ela consegue ver nitidamente o que ela transmite. Parece que ela conversa com você com os olhos, ela, ela expressa sentimento. Ela é uma criança feliz, sabe? Isso que é o mais gostoso, você não vê agonia nela. É uma criança sorridente. E pelo que eu percebi, várias crianças com Edward têm a mesma situação. Elas são crianças felizes. Eu acho, não sei se é porque é o amor das mães, que é uma coisa de louco, das famílias, né, de forma geral. Mas essas crianças são alegres, elas não são crianças tristes ou são crianças... Ela conversa com a tia Lu, né, Lu? A Fono falando. Essas crianças, elas são especiais, mas não só no sentido de serem crianças deficientes. Elas são especiais porque elas têm uma luz. Parece romantismo eu falar dessa forma. Mas não é, gente, de verdade. É muito gostoso. Sabe? Você sente o amor. Quando ela levanta a mãozinha para pegar em você, ela pega no seu rosto, sabe? É tudo muito intenso. É muito gostoso, é bacana. Uhum. As titinhas estão todas aqui falando também. Pois é, gente, que coisa, As técnicas de enfermagem. que coisa mais linda, né? Muito legal a participação delas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os médicos, né? Quando você teve a Clara, o que que os médicos falavam? Eles chegaram a arriscar assim, não, ela só vai ter tanto tempo de vida. Como que você recebia essa notícia? Porque a visão da medicina é uma, a gente que é mãe, a gente acha que a gente tem toda a força do mundo para suportar tudo, né? Inclusive, digamos assim, qualquer coisa, né? Nós estamos assim dispostas, muitas vezes a enfrentar qualquer tipo de coisa por nossos filhos, muitas vezes, né? E enfrentamos, mas a visão médica, como é que foi? Como é que foi ouvir o médico? Como é que foi receber isso? E hoje, como que está Clara em relação ao que foi falado para você naquela época? Como é que foi essa experiência? Bem, a minha primeira visão médica foi ler o que tinham escrito. Oh, obrigada. Foi alguém falando que mesmo conhecer a Clara chorou, obrigada. E Dácio veio falando, valeu, Dácio. Tudo que você lê na literatura médica é muito atrasado. Eles pararam de estudar a síndrome já tem algum tempo. Então, tudo que você lê é extremamente desesperador. A primeira coisa que eles falam são que essas crianças são incompatíveis com a vida. Imagina como é que você vai dizer para uma mãe que o filho dela é incompatível com a vida. Ou seu filho não tem condição nenhuma de sobrevivência. Nenhuma mãe aceita isso. Toda mãe vai brigar por isso, né? Então, a primeira coisa que você vê na literatura é isso. Com o tempo, eu descobri que as pessoas pararam, justamente por ter esse prognóstico, as pessoas pararam de estudar a síndrome. E é uma das coisas que o pessoal do Síndrome do Amor briga, que é justamente para poder ter mais estudos, né? Eu já tive sorte. Os médicos que acompanham a Clara, né, tanto a minha ginecologista, quando ela nasceu, depois quando ela foi para o Hospital da Criança, e as médicas intensivistas que a acompanharam, jamais tiraram qualquer esperança minha de vida dela. Né? Eles falavam, era difícil, ia ser mais complicado um pouquinho, que ia demorar mais um pouquinho, mas jamais me disseram alguma coisa desesperançosa, né? Só que existem mães que já ouviram coisas horríveis, a gente troca muitas histórias, e tem mãe que eu fico indignada, sabe, do médico virar para ela e falar assim, não, eu não vou cuidar do seu filho porque ele não tem salvação. Então não adianta eu fazer nada com ele aqui agora. E tudo que a gente quer é que os nossos filhos tenham uma qualidade de vida, independente de que diagnóstico eles tenham. Ninguém quer ver seu filho sofrer, né? Então eu tive muita sorte, mas eu tomo as dores das mães que não têm a mesma sorte que eu.
Hoje a Clara, ela é acompanhada por vários médicos diferentes, eu já tive que procurar. E o que eu percebi, né, na prática foi que hoje eu sei algumas coisas que eu preciso ensinar a alguns médicos porque eles não têm o costume de pegar crianças com síndrome de Edwards. Então, assim, o oftalmologista dela, que eu tive que levar quando ela nasceu, porque eles têm uma disfunção na visão, então o Sim. oftalmologista dela, ele ficou impressionado, ele, nossa, teve o mestrado que ele fez, e ele falava que ele ensinava aos alunos, ele falava da síndrome, mas ele nunca tinha tratado de uma criança com a síndrome. Então, assim, ele estava encantado de mexer com a Clara. Aí a Clara tem neurologista, pneumologista, ai meu Deus, dos rins, agora deu branco, nefrologista. Então, assim, ela tem uma série de médicos que atendem ela com o mesmo carinho que atendem outra criança normal. Eles não fazem distinção. Mas essa, como eu repito, é uma sorte que eu tenho. Né? Eu não sei se é porque eu já chego pro médico assim, ó, não sei o que, não sei, eu vou explicando, vou conversando, falando. A pneumologista também foi outra, que quando eu cheguei com a Clara lá, quando saí com a Clara é engraçado, porque eu tenho que sair com ela, nunca consigo ser eu sozinha, né? Então eu, a técnica de enfermagem, uma das minhas filhas para ajudar a carregar as coisas e puxando a bala de oxigênio. Você chega no meio da rua, todo mundo olha, né? Na hora que eu entrei no consultório da médica com aquele tanto de coisa, ela olhou assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Né? Ela não tinha tantas crianças especiais assim que ela olhasse ou que precisasse de oxigênio, mas eu achei muito legal, porque ela virou para mim e falou assim, eu quero aprender junto, eu quero cuidar dela, né? Eu quero... desculpa, era ela aqui. Eu quero cuidar dela, eu quero entender. Então, essa foi a recepção que eu tive de médicos ao longo desses 5 anos. Né? Eles deram alguma previsão assim de tempo de vida para ela? Olha, a Clara não passa de 1 ano, não passa de 2 anos, se prepara porque ela pode não ficar tanto tempo assim junto com você. Houve em algum momento esse tipo de previsão médica? Os meus médicos nunca me falaram nada, mas na literatura fala-se isso. Em termos de números, eles falam que nascem apenas 5% das crianças que têm esse prognóstico. 95% morrem antes de nascer. Desses 5% que nascem, a grande maioria, isso que está na literatura, tá? Não é o que é Sim. hoje que está mudando. Desses 5%, a grande maioria são meninas, que as meninas têm uma capacidade de vida um pouco maior que a dos meninos. Eles colocam que os meninos sobrevivem até cerca de 10 meses e que as meninas podem chegar até 2 anos de idade. E hoje a gente tem crianças, a Clara tem 5 anos, tem criança com 12, 15, 20. Tem uma criança com 20, é uma criança, né, com 20 anos no Brasil. Então, assim, tem muita criança que está sobrevivendo e que eles precisam enxergar essas crianças. Sabe? Então, o prognóstico, ele realmente é triste. Não dá para você ler, não. Você lê, você fica desespero. É melhor encontrar os amigos, é melhor quem tem experiência, os grupos de apoio. Esses, sim, fazem uma diferença grande. Sabem dar esperança para a gente. Me fala um pouquinho da relação do papai da Clara. Como que é a relação da Clara com o papai? Aonde que você está buscando apoio financeiro, né? Para poder cuidar da Clara, que a gente sabe que os cuidados médicos são N, são vários que você tem. Como é que está essa luta sua também, enquanto mãe, enquanto mulher, para poder se posicionar diante do mercado de trabalho, garantir a sua sobrevivência, garantir todo esse cuidado para a Clara? Como é que está isso? Financeiramente, como que você está se apoiando? Se você tem ajuda de alguém, se você tem se o governo te apoia em alguma coisa, se aqui em Goiânia você encontrou políticas públicas que pudesse te fortalecer, que pudesse te apoiar, caminhar junto com você. Me fala um pouco dessa digamos assim, esse lado mais burocrático, digamos assim. Esse lado mais burocrático, no sentido assim também, porque a gente não vive sem ele. A gente não, precisa sim, não dele, tem como. de certa forma. Não tem como, porque nós vivemos em sociedade, nós temos leis, né? Nós temos, querendo ou não,
poderes que estão por trás de tudo que a gente faz. Né? Então, a gente vive com essa burocracia também. Bia, infelizmente, eu nunca vi nenhuma lei ou nenhuma ação pública que ajudasse essas mães. Mais uma vez, Deus fez tudo certo na minha vida. Eu não sei se as pessoas acreditam muito nisso, não, mas assim, eu acredito. E eu sei que nada, como eu falei, é por acaso. Eu entrei para trabalhar na faculdade em 2013. A Clara nasceu em 2015. Quando eu entrei na faculdade, eu estava passando por uma situação financeira super difícil. Estava apertada, eu vendia carro antes, que não estava vendendo nada, né? E eu estava numa situação bem complicada. Aí eu recebi a proposta, um convite para poder trabalhar na faculdade. Na época eu fiquei com um pouco de medo, que era um negócio novo, eu não sabia o que era. Ai, meu Deus do céu, mexer com isso, eu não sei nada. Resolvi aceitar. E a partir daí eu comecei a organizar a minha vida. Meu salário era um pouco melhor. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável com o meu salário, então eu nunca gastei mais do que eu ganhava. Eu consegui organizar a minha vida. E aí, quando a Clara veio, eu tive também a grata surpresa de ter um plano de saúde, que é o plano de saúde da empresa, e que cobre praticamente todas as despesas da Clara, do home care. A Clara, como eu falei, tem aquela equipe toda, que eu falei, 4 técnicas de enfermagem, 24 horas por dia, uma enfermeira, físio, fono, um nutricionista. Essa parte, o plano de saúde cobre tudo, tá? Eu não gasto, não. O que eu gasto hoje com a Clara são remédios, e que não são poucos nem baratos, material de higiene. O resto, tudo, vem do plano de saúde. Então, eu tive mais essa sorte. Aí, algumas pessoas até me questionam também, assim, falam que eu trabalho demais. Mas, para mim, são duas vertentes. Eu trabalho demais porque eu não posso nem pensar em perder o meu emprego, porque do meu emprego depende a qualidade de vida da Clara. Né? Eu não sei até quando vou ficar lá, não sei se... a gente não sabe de nada. Mas, enquanto eu puder dar um retorno ao meu trabalho, para poder me manter lá e ser uma boa funcionária, vou fazer isso. Então, a Clara tem toda essa assistência. Eu cuido da Clara sozinha, né? Assim, eu tenho o apoio das minhas filhas e das profissionais de enfermagem. Esse assunto eu não queria muito falar, não, mas assim, o que eu posso dizer é que o pai da Clara, né, não vê a Clara há 4 anos, apesar de morar em Goiânia, ele nunca se importou muito. Então, eu prefiro nem falar dessa parte. Minha filha é minha, né? O meu amor, assim, eu sou apaixonada nela. A avó da Clara, sim, a avó paterna vê a Clara sempre. Agora, por causa da pandemia, parou porque, assim, eu não tenho recebido visita. A gente está deixando o ambiente controlado para não correr o risco do vírus chegar até ela. Né? Então, segurar o máximo possível. Então, eu tive essa sorte. O que eu tive de plano assim, do governo são as vacinas. Tem umas vacinas específicas que eu nem sabia que existiam, que são próprias para as crianças especiais. Então, a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, ela, até a criança completar 2 anos, ela entra em contato permanente. Depois você faz o cadastro, né, que assim, é meio burocrático você fazer esse cadastro. Sim. Ela entra em contato todos os anos com os pais, marcando o horário da vacinação só daquelas crianças especiais num determinado lugar, para a criança receber uma imunização um pouco melhor. E no materno infantil, tem o CRI, que é o local de vacinação, também tem umas vacinas com vírus amenizado. Por quê? Essas crianças, elas precisam de vacinas mais leves. Né? Elas não podem, tipo, uma vacina de hepatite, por exemplo, que é pra gente, para elas tem que ser amenizada. Justamente para elas poderem não ter reações tão fortes. Né? Mas é isso, amiga. Entendi. Me fala uma coisa, o que você percebe, assim, no desenvolvimento da Clara, que ela ainda está na primeira infância, né? Ela ainda está bem pequenininha, está com 5 anos ainda, ela faz parte 5 aninhos. 5 aninhos do processo ainda de desenvolvimento de primeira infância. Como que é a aprendizagem da Clara? Como que ela lida? Ela sente frustração quando ela não pode lidar com alguma coisa? Como que vocês trabalham essa questão da aprendizagem dela? Em casa, o que vocês motivam? O que ela faz que, de repente, assim,
te mostra que ela está aprendendo alguma coisa nova? Quais são as limitações dela nesse sentido, né? Como é que vocês têm trabalhado esse tipo de coisa? Como que vocês têm lidado com isso, no sentido assim de ajudar ela a se sentir motivada em aprender algo, sabe? De repente, além até do que você espera que ela possa aprender. Como que você vê isso, né? Porque você acompanha o dia a dia da Clara. Você sabe Sim, sim. cognitivamente, né, quais são as dificuldades que ela tem, ou quais, às vezes, até uma hora pode aflorar alguma coisa, né, que a gente perceba que ela vai extravasar os limites dela também, né? Então, como que é isso? Como é que vocês estão fazendo para que ela se desenvolva? Bem, eu acompanho tudo dela. Por mais que eu esteja ausente boa parte do dia, eu sei tudo da Clara, tudo. Eu chego, a primeira coisa que hoje em dia não, hoje em dia a primeira coisa que eu faço é me limpar, tirar a roupa da rua e tal. Mas antes, assim, a primeira coisa que eu faço é chegar e entrar no quarto dela para ver como é que ela estava. Ela desenvolveu muito ao longo desses anos. Tem alguns, aquela história, dá um passinho para frente, às vezes dá dois passinhos para trás, mas aí vem de novo. Quando a Clara saiu do hospital, por exemplo, ela saiu sem oxigênio. Ela não usava concentrador de oxigênio, hoje ela usa. Uhum. E ela teve uma gripe, que na época eu não conhecia muito, não sabia tudo. No pronto-socorro ficam um pouco assustados com o prognóstico. Assim, quando você chega com uma criança dessa que tem um pulmão um pouco debilitado, eles querem logo internar, né? Porque acham que a criança está péssima, o pulmão está comprometido e tal. E como eu não tinha muito conhecimento na época, foi a única vez que a Clara foi internada. Aí ela acabou indo para UTI, né? E nessa brincadeira pegou uma bactéria e ficou 40 dias no hospital. Então, se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento nessa época, ela não teria sido internada. Mas com isso ela voltou para o oxigênio. Então, desde então, ela usa uma quantidade pequena de oxigênio, mas usa, porque senão ela perde a saturação. Só que ela já consegue. Tem uma válvula, existe uma válvula de fala, que é um plastiquinho que a gente encaixa na traqueostomia e a criança consegue emitir sons. Então, Uhum. quando a gente coloca a válvula, ela sabe que está com a válvula, ela começa a tentar falar e sai alguns Uhum. sons, né? Uhum. Uhum. E tem algumas artes, literalmente, que ela já aprendeu a fazer. A Uhum. Clara consegue fazer denguinho, ela já está começando a conseguir controlar alguma musculatura dela que eu não sei direito ainda, que mesmo sem a válvula de fala, às vezes, um exemplo, a técnica veio aqui na cozinha preparar a dieta dela e não tem ninguém no quarto com ela. Ela fica de lá, ela chama, ela faz assim, Ah, e alto o barulhinho, sabe? Então você sabe que ela tá uhum. chamando. Se você tiver com ela, tipo assim, às vezes eu tô conversando com a técnica e não olhei para ela direito. Ela começa a bater o pé em mim para eu poder, para chamar a atenção. Então ela sabe, ela consegue se comunicar. Hoje ela não anda ainda, né? Ela anda só se a gente segurar. E mesmo assim ela cansa muito rápido. Uhum. Mas ela já consegue ficar sentadinha e sozinha, né? O que é o que a gente chama Uhum. de controle de tronco. Que há Uhum. poucos meses isso era impossível, né? Ela não ficava nem sentada. Então ela já desenvolveu isso. A deglutição, que para ela é o grande problema. Desde que ela teve essa internação, antes ela tomava até assim, suquinho na chuquinha com a fonoaudióloga para poder tentar, e depois disso ela parou. Hoje a gente tenta, mas ela cospe, ela não quer. Né? Então, assim, é uma Uhum. tentativa que a gente está vindo há alguns anos. Uhum. Mas, assim, no geral, por ela ser uma criança comunicativa dentro das possibilidades Sim. dela já ter um controle de tronco, dela expressar suas vontades de alguma forma, já mostra o quanto ela evoluiu, entendeu? Ela não é uma criança apática. Ela não é uma Uhum. criança que, tipo, se tiver uma posição tiver desconfortável para ela, ela vai arranjar um jeito de virar, de sair dali e vai arranjar uma Uhum. coisa melhor, né? Uhum. Então, assim, são pequenos detalhezinhos, Bia, que vão Sim. acontecendo ao longo do tempo. Não tem como você prever, tipo assim, ser uma melhora grande de uma hora para outra, sabe? Vou dar um exemplo bobo para algumas pessoas. Escovação de dente. Quando a Uhum. criança, quando a criança como ela, por exemplo, a escovar dente é bem complicada, porque essa criança ela tem ânsia de vômito.
quando você põe a escovinha, tenta fazer o asseio com gás e tal, ela tenta ter uma reação de vômito. E a Clara hoje já não tem mais. Você pede ela para abrir a boquinha, ela abre a boquinha, né? De vez em quando ela dá uma mordida no dedo de alguém, mas no geral ela abre, as meninas conseguem escovar os dentinhos dela, a gente consegue limpar com fio dental os dentinhos dela, então ela sabe que aquele momento é da limpeza da boca dela, né? Então esses detalhezinhos que a gente vê que ela evolui aos pouquinhos, dentro dos limites dela, dentro das possibilidades dela, mas está evoluindo. Um passinho a cada dia, minha amiga, como eu costumo falar. Verdade, verdade. Me fala uma coisa, você assim, o que que a Clara gosta? O que que ela gosta? Assim, o que que você percebe que ela gosta? Ela consegue assistir alguma coisa na televisão? Ela ouve música e você percebe que ela gosta daquilo? O que que ela gosta, assim, de verdade? Que você sente que fala, nossa, a Clara gosta disso, né? Uma Bem, coisa que além de faz parte dormir, da... sim, tem sim. Se eu trago ela para a sala para ver televisão comigo, por exemplo, eu encosto no sofá, ponho ela deitadinha aqui, né? E ela fica Sim, comigo segurando o meu dedo e vendo TV. Mas é, ela cansa muito rápido com isso também. Só que sim. ela tem um tablet que fica no quarto dela que a gente coloca desenho. Como os desenhos têm som, tem coisas mais coloridas, ela fica Uhum, olhando. Ela consegue focar no desenho e dar uma assistida. uhum, Mas o que uhum. ela mais gosta é música mesmo. Quando a gente põe Imaginei. música para ela, ela adora música. Quando a gente põe música para ela ouvir, né, ela dá uma relaxada bem bacana. Ela gosta bastante de música. E aí a gente já tinha um hábito aqui de casa de ouvir algumas músicas. Eu tinha uns CDs já. CD, meu Deus, pensa, o povo tá na época do pendrive, eu tô em CD, né? Mas é CD que tem no lado dela. Não é nem pendrive, né, filho? Pensa. Ai, Não, mas é sério, é faz porque tem os parte, CDs. faz parte. Ó, tem os saltimbancos, tem a Arca de Noé. Esse é da Aham, nossa época, tá vendo? Então tem é esse verdade. CD. Tem uns Uhum, de música clássica também que eu sempre coloco para ela ouvir. Então ela uhum, gosta. aham. É, faz parte. Assim, O povo vai eu dizer não que eu vou sou dizer. arcaica. Não, mas não é, porque nós pegamos uma geração assim que a música era muito forte, né? Da década de 80, 70, 80, 80 e poucos. Então a gente viu o EP, a gente viu o LP, a gente viu toda essa tecnologia, né? Nossa, Nós foi. acompanhamos aí muita coisa, até a fita cassete. Quem que nunca enrolou uma caneta numa fita cassete, né? Essas Não, e coisinhas, pra né? Que mim, fizeram parte. sim, para mim o CDzinho ele é prático. Já tem ali, tá quieto, comprei o aparelhozinho, põe lá, deixa ela ouvir, é mais tranquilo. Já tem Aham, aparelho demais no quarto dela. Então uma coisa menorzinha para aham. mim é melhor. Aham. Não, e o mais importante é que ela gosta, ela se identifica com isso, é alguma coisa que de repente traz uma sensação maravilhosa, né? Porque a música, querendo ou não, a música ela tem um efeito na vida das pessoas incrível. A musicoterapia está aí para poder, né, mostrar isso para a gente com resultados maravilhosos, né? Em tratamentos terapêuticos, psicossociais também. Então, tem muita coisa que vem acrescentar. Eu acho assim um disparate em relação a outras terapias, né, que existem, tanto essas terapias mais, digamos assim, pragmáticas, as terapias mais que não são tão integrativas, a arte e a música elas têm um papel fundamental, né? Sim, sim, E a música é perfeito, ela é transformadora. sim, é verdade. Ela tem um papel assim incrível, incrível mesmo, né? E tem muitas literaturas na área da musicoterapia que provam isso, na área da arte terapia também que provam isso. Então são coisas que realmente o ser humano tem uma ligação, eu acho que muito intensa com a questão musical. E eu acho que vale a pena investir nisso com qualidade, né, Josélia? Sim, com qualidade, detalhe Com qualidade, importante. por favor, né? Isso é muito importante para que ela também consiga ter paz na cabeça, né? Com coisas que sejam bem produtivas, que sejam de qualidade, né? De sintonia, bem interessante para ela mesmo. É muito, Sim, muito amiga. bom. E tem outra coisa também.
isso, é esse equilíbrio, essa energia, é equilíbrio mesmo. Ele não é importante só para ela. Ele é importante para nós que convivemos com ela. Eu imagino, assim, o meu ponto de vista, uma criança dessa, ela precisa de um ambiente tranquilo, de um ambiente de paz, né? Eu não consigo imaginar uma criança dessa com a rotina que ela tem, que é uma rotina estressante às vezes, a viver num ambiente conturbado. Pode acontecer, mas no geral eu acredito que o ideal seria um ambiente tranquilo. Pensando nisso, também é muito importante que os pais, no caso, consigam se equilibrar, né? E foi uma coisa também que eu fui buscando ao longo do tempo. Eu não entro no quarto da Clara quando eu estou nervosa, por exemplo, com alguma coisa, tá? Eu evito. Eu não vou chegar com essa energia para minha filha. Eu acredito muito em energias, né? Em troca de energia, em emanar energias. Então, eu tento levar para ela só o que é de melhor de mim, né? Por mais estressante que as coisas aconteçam. Porque é normal, a vida de todo mundo passa por um momento ou outro que tem estresse, um dia ou outro você está mais irritado, é mais sem paciência, né? Então, eu acredito realmente que nós, pais, a gente também tem que aprender, e eu aprendi muito isso com ela. Eu sempre fui muito imediatista. Né, eu sou muito acelerada, e aí quando antes da Clara nascer, eu achava que eu controlava tudo, sabe? Não, tá tudo certo, isso que eu controlo, isso que eu dou um jeito, não, isso que vai ser assim eu resolvo. Com a vinda dela, eu descobri que não é nada disso, eu não controlo bulhufas, não controlo nada. E eu tive que aprender a lidar com as minhas frustrações também, desse controle, né, de querer controlar tudo. Eu tenho algumas amigas que me apoiam, me ajudam. Tem hora que eu falo assim, que tô querendo controlar o negócio, eu falo com ela. Tem um especial que eu falo com ela, ela me manda mensagem: para, você não controla as coisas. Eu, tá bom, não controlo, vamos respirar, vamos aprender. Então, eu acho que uma criança dessa, ela traz um aprendizado muito grande para todo mundo que está em volta dela. E assim, nada nessa vida, eu repito, é por acaso. Essa mudança que ela traz, ela atinge, não é só o pai, a mãe, a irmã, né? Ela vai atingir todos os profissionais que estão em volta dela, as pessoas que gostam dessa família, as pessoas que se preocupam. Eu tenho uma amiga que quando liga para mim, a primeira coisa que faz é perguntar: e a Clara, como é que tá? Clara tá ótima, eu também tô bem. Né? Então, assim, toda vez que eu posto uma fotinha dela, meus amigos vão lá, comentam e mandam boas energias. Isso ajuda muito a gente se fortalece. E eu acredito que a vinda da Clara para minha vida, ela foi transformadora, é o mínimo, sabe? Eu aprendi tanto nesses 5 anos, tanto, ainda tenho tanto que aprender, porque eu estou longe de perfeição, em momento algum de sou perfeita, eu estou longe disso, eu conheço todos os meus defeitos, tenho um temperamento extremamente forte, até mesmo porque eu tenho que ter, porque eu sou sozinha para poder tomar conta de tudo, então se eu for fraca, eu vou desabar, né? Então eu tento ser uma pessoa forte, nem sempre eu consigo, de vez em quando dar uma desabadinha de leve, mas eu acho que é um exercício muito grande para todo mundo que está em volta, sabe? Tentar entender por que aquela criança nasceu naquele seio familiar, por que aquela criança veio mudar a sua vida, se você está disposta a mudar, se você prefere virar as costas e esquecer que aquela criança existe. Então, existem várias escolhas em relação a isso também, entendeu? Eu acho importante a gente frisar, porque tem muita mãe que não tem apoio, tem muita mãe que fica mais frágil. Então, assim, eu tive um aprendizado diferente, mas existem outras mães que precisam do nosso apoio também, entendeu? Então, falar disso eu acho importante. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com as pessoas a respeito do seu aprendizado, a respeito dessa experiência, a respeito dos seus planos para um breve futuro com a Clara?
Tem alguma coisa que você alguma mensagem que você gostaria de deixar? Ah, algo que você queira falar assim, olha, gente, é assim, entende? Tem fácil. E- Gente, não é fácil, mas Uhum. não é impossível. Né? Eu vou ter que tirar óculos porque eu vou chorar. É, Fato. É, cuidar da Clara é a minha maior alegria. É o meu maior presente. Eu amo demais todas as minhas 3 filhas. Mas as minhas 2 mais velhas, elas vão andar sozinhas. Elas não vão precisar de mim. A Clara não. A Clara vai precisar de mim enquanto ela estiver aqui nessa vida. Né? E eu espero, como mãe, poder estar com ela esse tempo todo. Né, meu amor, vem cá, vamos conversar, minha amor. Eu espero poder ficar com ela, poder Deus me permitir estar aqui para cuidar dela, entendeu? Porque aquele medo de mãe, eu não sei o que vai ser da minha filha se eu me for. Quem que vai cuidar dela, sabe? Mas aí vem o lado da gente querer controlar as coisas de novo e a gente não controla nada. Então, assim, meu conselho é viver um dia de cada vez, viver intensamente esse amor, aproveitar cada segundo, sabe? Aproveitar os aprendizados, é, só sonhar. Acho que a gente pode sonhar sim. A gente não sabe se nosso filho vai falar, se ele vai andar, se ele vai interagir com outras crianças. Vai que a Clara começa a andar e eu consigo colocar ela até na escolinha. Eita, sim, acho que ela bagunçou tudo. Pega ela aqui, filha. Então, assim, eu sou uma pessoa sortuda, sabe? Giovana tá aqui do meu lado, Giovana pega ela. Giovana é minha filha do meio. O carinho que minhas filhas têm com a Clara, o que as técnicas de enfermagem têm com a Clara. Gente, eu sou agradecida demais da conta. Então é isso, é acreditar sempre, é não perder a esperança, né? É viver um dia de cada vez. Quem me conhece sabe que eu não reclamo. Raramente as pessoas no meu trabalho raramente as pessoas do meu trabalho ficam sabendo quando a Clara tem alguma instabilidade, porque eu não sou de ficar falando e reclamando, com exceção da minha diretora, né? Porque ela tem que passar a situação. Né? Tipo, mas mesmo assim, eu tento realmente viver a minha vida sem que a síndrome de Edward seja um peso para mim. Não é que eu vou viver farriando nem nada. Eu quero viver uma vida na qual eu possa trabalhar, que eu possa cuidar das meninas, que eu possa cuidar da minha casa, que eu possa ser uma mulher, que eu possa ser um profissional, sem ficar me lamentando, sabe? Então, eu acho que é isso. A minha vontade é essa, para que as pessoas tenham fé, tenham esperança. A gente não sabe porquê de muita coisa, mas Deus sabe, né? Eu acredito muito nisso. Minha própria religião me faz acreditar, me dá forças para isso. Eu sei que tudo aqui é passageiro, a gente não é eterno. Na verdade, a gente é eterno, mas de outra forma. as Então, lembranças. exatamente o que eu digo é isso, assim, tudo é aprendizado. Uhum. Acho que é só. Vou José, precisar limpar meus olhinhos. Josélia, olha, eu quero agradecer muito, mas assim, muito por sua existência, Ô, sabe? Bia, vou chorar de novo. Não, não é sério, assim, muito mesmo, por sua existência, pela existência de todas as mamães, né, que carregam uma criança com a síndrome de Edwards nos braços, porque é uma tarefa de muito pertencimento, não é? Uma criança, ela vem ao mundo para ela, uma criança com a síndrome de Edwards, ela chama muito a nossa atenção, né? E ela chama a nossa atenção também para essa questão da inclusão, do pertencimento, né? E eu acho muito bonito quando Bert Hellinger fala, né? O pai das constelações familiares, que todos pertencem. E isso é muito verdadeiro, né? De um jeito ou de outro, todos pertencem. E a partir do momento que a gente começa a colocar isso nos nossos corações,
a gente vive melhor com as pessoas, a gente vive melhor com a gente mesmo, a gente vive melhor, assim, com a nossa alma, com o nosso propósito. A gente vive melhor com todo mundo, né? Então, muito obrigada, assim, de coração, né? Por você ter aceito esse convite, por você ter conseguido se expressar, né? E compartilhar com todo mundo, né? Essa questão da Clara, né? A sua vida é a vida da Clara, é a vida das suas filhas, que está aí, digamos assim, numa construção intensa de amor, de luta, né? De aprendizado, de coisas que às vezes a gente não consegue nem pensar porque está além daquilo que a gente consegue enxergar, né? Então, assim, eu particularmente desejo que a Clara seja muito feliz a seu lado, né? Tendo você como mãe, que ela possa ser uma criança abençoada, e ela já é, mas por ela ter escolhido você como mãe, viu? Sim, Que Bia, eu Deus agradeço abençoe também. muito vocês. Muito mesmo. Nós Obrigada. temos 10 segundos aqui só. Ai, que arraso. Então, 10 beijo, meu segundos. povo. Um beijo, Ah, um que arraso. beijo, um beijo. Obrigadíssima.